O grande fato é que nós estamos vivendo a partir de uma mente inquieta. Nós nos vemos incapazes de lidar com a vida a partir deste real e divino estado de ser que estamos colocando aqui para você. Nós não temos um contato com a realidade da bem-aventurança, da felicidade, do amor. O que ocorre é que estamos presos a uma constante busca ou procura por algo que não sabemos exatamente onde aquilo está, onde aquilo se encontra. Algo que nos fará feliz? Algo que nos dará realização? Que nos dará paz? Que irá representar para cada um de nós a felicidade? A presença da inquietude, a presença desta mente inquieta, nos colocou em uma situação de vida onde estamos alienados da verdade sobre nós mesmos. Portanto, será que podemos tomar ciência ou promover em nós mesmos este encontro, esta presença, esta divina realização? Sim, a presença da felicidade, a presença da bem-aventurança, a presença do amor, a presença da verdade de Deus. Ela se revela quando descartamos a ilusão, quando nos livramos da ilusão, quando temos ciência da ilusão. É quando de fato nos livramos dela. É quando de fato ela termina. A ilusão é a presença de uma ideia firme em nós. É a firmeza da ideia do eu, da pessoa que nós somos. A pessoa que nós somos, que é você, é a imagem que o pensamento construiu. É uma playlist que estamos investigando aqui com você. A presença desta imagem, da autoimagem, é ela o impedimento real para a verdadeira vida, onde o amor está presente, onde a felicidade é a natureza do seu ser, é a natureza da vida. A meu ver, só há uma forma da realidade se mostrar, da verdade se revelar para as nossas vidas. E a forma é deixarmos o passado, abrirmos mão da ilusão, da autoimagem. Nós não sabemos morrer para este momento. A vida é algo neste momento surgindo, em amor, felicidade e bem-aventurança. Mas a não ser que aprendamos a morrer a cada momento para o passado, jamais teremos a visão da beleza deste instante de bem-aventurança, de amor e felicidade. Portanto, nós precisamos de uma mudança, de uma interna mudança. Não é a mudança da imagem que temos construído sobre quem nós somos, ela se tornando algo diferente.
Aqui se trata de uma mudança que irá determinar o fim para esta autoimagem. Nós temos que ir à raiz do problema, para o surgimento da bem-aventurança, da felicidade, desta ciência do amor. E a raiz do problema é a presença do eu. A raiz do problema é a presença desta autoimagem. Mas a raiz desta autoimagem é este centro que permanece não visto, não percebido, não compreendido. A presença da memória é o centro desta raiz, desta autoimagem. O descarte do padrão do pensamento, da forma como o pensamento se comporta dentro de cada um de nós. Compreender o pensamento é ir além da presença do pensamento. A compreensão do pensamento é a verdade de que há um pensador envolvido na continuidade do pensamento. O que não percebemos é que não há tal coisa como a presença deste pensador sem a presença do pensamento. E nós estamos sustentando a continuidade deste pensador quando sustentamos a continuidade do pensamento. Aqui a ciência da revelação sobre este centro é a liberação, é o fim, é o término para esta base, para esta raiz, para o fundamento do eu, para o fundamento do ego. Investigar a natureza do pensamento, investigar a natureza da pessoa presente, desta ego-identidade. Olhar para como se processa em nós a presença da autoimagem. Descobrir que o fundamento, a base para ela, é a continuidade da memória, que é a presença do pensamento. É compreender o processo do pensar. Qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? É a pergunta que temos feito, que temos que fazer a nós mesmos. O que é o pensamento? O pensamento em você é a memória? É a lembrança? É a recordação? É a continuidade do passado. Não há passado sem o pensamento. Não há passado sem a memória. Não há autoimagem sem o passado. Não há nenhuma raiz, nenhuma base para essa estrutura de identidade egóica sem o pensamento. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é o elemento presente que sustenta sua continuidade dentro deste reforço de experiência sendo vivida neste momento, sem atenção. Quando você passa por uma situação, o cérebro registra. O registro que ele faz é a memória, a lembrança. Esta memória fica a serviço deste centro, que é a base da autoimagem da pessoa. Nós estamos sempre lidando com o momento presente com base na afirmação de uma visão particular para este momento. A particular visão para este momento é a visão particular do pensamento, presente
neste centro, que é a memória, se expressando a partir deste pensador, que é o eu. É exatamente assim que sustentamos a presença da pessoa. A presença da pessoa é essencialmente o passado. Não há real vida na pessoa. O que temos é a presença da memória, daquilo que foi vivido em algum momento e registrado. É a sustentação do registro da memória, a continuidade do ego. O ego é o elemento que está separado da vida, que por natureza é bem-aventurança, é alegria, é liberdade, é amor. Portanto, a meu ver, não há como ter uma direta compreensão da vida sem uma real visão de como nós funcionamos, de como você funciona, de como você, que é a autoimagem, está se sustentando, mantendo este existir de alguém. Nós temos a vida acontecendo. Nela há pura existência. Mas nós temos o particular existir de alguém, separado da existência. Temos a particular vida do eu, separado da vida. A vida, ela não conhece a separação. Ela não conhece uma distância entre ela e qualquer aparição nela. Ela não conhece. Mas o pensamento em nós, ele conhece e reconhece sua autoidentidade. Você atribui a si mesmo uma existência singular, única, e, portanto, separada, vivendo a vida, só a vida presente, e não alguém vivendo a vida. É a perspectiva do ego, é a perspectiva do pensamento, que é isolacionista, separatista. O seu modelo de existir, de existência particular, é de dualidade. A pessoa conhece a dor e o prazer, o medo e o desejo, o gostar e o não gostar, o certo e o errado. A pessoa conhece o divino e o profano. A pessoa conhece a ilusão e a verdade. É na perspectiva do pensamento. A presença da dualidade. É da perspectiva do pensamento. A presença da separação entre uma coisa e outra. É no pensamento que está presente a escolha, o que é e o que deveria ser. A não ser que haja o descarte desta dualidade típica do pensamento presente na estrutura do eu, na autoimagem, ela continuará neste particular existir de alguém, sendo a pessoa. É assim que você lida com o momento presente, a partir deste alguém.
Nesta visão particular, não ficamos com a vida, ficamos com a ideia do que deveria ser, do que poderia ter sido, ou do que seria. É a presença do pensamento que nos faz ver o mundo a partir deste centro. É a condição hipnótica, é a condição de sonho, é a condição de inconsciência presente. É a ausência de um sentir verdadeiro, de um pensar real. Nós não sabemos o que é o pensar. O seu modo de pensar é o que acabamos de colocar aqui. É o modo de pensar a partir do pensador. É a partir deste centro que é o eu. Deste conjunto de memória, deste conjunto de lembranças, que as posições, os posicionamentos são assumidos. É a vida da ilusão do eu. Uma ação que nasce deste centro produz conflito, produz confusão, produz sofrimento. Um pensamento que nasce deste centro é algo que vem do passado, fazendo uma leitura do momento presente, naturalmente distorcendo a realidade. Quando você fala com pessoas, está falando a partir de ideias que tem, de opiniões que você traz, de crenças presentes em você que o pensador assume como sendo real. Você está no equívoco. Nós não sabemos o que é a vida, ou o saber sobre a vida é o saber da memória. Este saber é o passado, é o equívoco, é a ilusão presente no conhecimento, a ilusão presente na experiência. Acompanhe com calma o que estamos colocando. A vida é um acontecimento agora, aqui. Nela está presente o amor, nela está presente a felicidade. Quando a autoimagem não está. Quando temos o fim da autoimagem, temos o contato com a vida no presente momento, a partir de um sentir e também de uma ação e de um pensar livre do pensador, livre do saber, do conhecimento e da experiência. É o contato com a vida como ela acontece, sem qualquer ideia do que deveria ser, de como ela seria. Porque não temos mais a presença do pensamento, não temos mais a referência do passado. Se o passado não está presente, não há mais esta dualidade. Observe que quando você está vivendo um momento, este momento está sendo avaliado, julgado, sofrendo comparações, a partir do pensamento que você tem, do que está acontecendo ali, naquele momento. É típico deste fundo, desta autoimagem, deste centro, desta memória, olhar a partir da dualidade. A condição interna no eu, no ego, na pessoa, é de insatisfação. É constante o sentimento de incompletude,
de carência, de falta. É a presença de um vazio chamado vazio existencial. É o desejo por algo, por alguma coisa, para se completar. Qual é o elemento presente que abaliza esta condição? O elemento presente é a presença do pensador. Ele vive com ideias, ele vive com projeções, ele vive com conceitos sobre o que está faltando, sobre o que não está certo, sobre o que está fora do lugar. É a infelicidade humana. A infelicidade humana é a infelicidade egóica. Portanto, aonde está a bem-aventurança? Que destino ela tomou? Aonde podemos encontrá-la? Aonde ela se encontra? Aqui estamos com você investigando a natureza do eu, a natureza do ego. E colocando de uma forma clara dentro dessas falas que a bem-aventurança, a felicidade, não é algo que você encontra lá. Não se trata de aonde ela está. Aqui a pergunta é: onde estou? Quem sou eu? Onde me encontro neste momento? Qual é a verdade sobre o mim? A investigação, dentro de um olhar livre do passado, livre do pensamento, é a presença da compreensão de todo o movimento do eu, de todo o movimento do passado. O autoconhecimento descarta a autoimagem, o mim, o eu. Então, a realidade, a verdade, a bem-aventurança, a felicidade, não é algo que está lá, em algum lugar, aonde possa ser encontrado. Não se trata do futuro, do amanhã, para aquele lugar, lá aquilo ser visto, ser alcançado. Não é aonde a verdade se encontra. Aqui a pergunta é: onde está você? Quem é você? A pergunta é: quem sou eu? Ou o que é o eu? O fim para este conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, o fim para este centro é onde aqui se revela a bem-aventurança, é onde neste momento se revela Deus, a verdade. O lugar, o espaço, o momento é um lugar que não é um lugar, é um espaço que não é um espaço, é um momento que não é um momento. É a realidade do mistério, é a realidade divina, é a realidade deste ser, é a verdade de Deus. Isto requer a presença do autoconhecimento. Isto requer o descarte do eu.
Quando temos o fim para o modelo do pensamento, temos o fim para o futuro psicológico. Temos o fim para o lugar que será encontrado amanhã. Não há amanhã? Não há tal coisa como lugar? Porque não há tal coisa como o espaço e o tempo. Nós temos a presença da realidade divina. Nós temos a presença da realidade de Deus. Temos a presença deste ser, daquilo que é indescritível, que está além das palavras, além do pensamento. É a verdade da vida, a presença da bem-aventurança, a presença do amor. Não há mais a ilusão desta particular vida, desta ego-identidade, desta autoimagem. É o que estamos olhando aqui com você, investigando aqui com você. Portanto, para a pergunta o que é o pensamento, temos a resposta direta quando há uma compreensão do que significa morrer para o passado, morrer para a continuidade do modelo deste futuro psicológico, deste amanhã, onde tudo irá acontecer. Não há nada para acontecer. A realidade está presente aqui, quando a ilusão termina. É neste momento, é a vida agora, é a felicidade agora, é a ciência de Deus neste momento, onde Ele está, onde o mistério se revela, onde tudo se mostra. É o que estamos olhando aqui, percebendo aqui, tendo ciência aqui. Estes encontros online nos finais de semana, sábado e domingo, tem este propósito, onde podemos nos sentar juntos e olhar para aquilo que está aqui, neste momento, para esta autodescoberta. Você tem aqui nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online. Fora os encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando você entra em contato pela primeira vez com alguém, a primeira coisa que o pensamento faz, em razão dessa busca ou procura de segurança que ele quer dentro das relações, é registrar aquela pessoa. Então nós criamos uma imagem dela, um pensamento sobre ela.